Tem Abacuque na Bíblia, meu irmão, fica tranquilo, você vai achar. Está depois de Naum, antes de Sofonias. Eu tenho certeza que quando nós lermos, você vai saber que texto é esse, um texto muito conhecido. Amém? Abacuque 3. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Obrigado, Thierry. Que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Pai. Te pedimos que agora o Senhor fale conosco, que teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações, que nossas mentes e corações estejam cativos a Ti nessa noite, Pai. Que eu não atrapalhe a mensagem que o Senhor tem para nos trazer essa noite. Anula, Senhor, toda a carne e que teu Espírito Santo fale aos nossos corações. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Viu quando eu li que você conhece esse texto? Esse é um texto muito conhecido. Recentemente, acho que a gente toca bastante nas rádios, né? Se você abrir o Spotify lá e colocar ou o seu tocador de música ou o YouTube, certamente você vai ouvir uma música que fala sobre esse texto. E Deus tem falado muito ao meu coração através dessa passagem, porque o livro de Abacuque, nós podemos dizer até que ele é uma conversa entre Deus e o profeta Abacuque. Abacuque, para contextualizar, foi um profeta que viveu, há registros de que ele viveu no mesmo período de Jeremias, de Ezequiel, Daniel, Sofonias. Ele não é citado nos outros, mas tem alguns livros externos, né, da literatura mesmo, que mostram que dá para a gente entender isso. E como eu falei, esse é um livro que é quase que uma conversa entre o profeta Abacuque e o Senhor. Se a gente voltar nos primeiros capítulos, depois te encorajo a ler, não desmarca não, para a gente achar com mais facilidade em casa, te encorajo a ler depois o livro do profeta Abacuque. Se você começar, vai ver capítulo 1, capítulo 2, Abacuque, ele vê um avanço até muito rápido da imoralidade espiritual do povo de Judá. E isso faz com que Abacuque fique com a alma muito perturbada. Mas ao mesmo tempo que ele vê isso, ele começa a olhar a situação e ver que o povo seria atacado muito em breve. E que esse ataque poderia causar muitos males. Além disso, também você vai ver no capítulo 1 e no próprio capítulo 2, que Abacuque, ele, talvez assim como Jó, ele começa questionando um pouco a justiça de Deus. Ele começa a falar, olha, se você olhar o capítulo 1, versículo 2, ele vai falar: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás?
Ou seja, ele está, Senhor, quando que o Senhor vai me ouvir? E aí você vai ver ele falando algumas outras coisas. E Abacuque, um profeta do Senhor, ele começa a questionar se Deus de fato estava com ele. Ele começa a questionar se Deus de fato estava ouvindo suas orações e se Deus de fato agiria na vida daquele povo. Ele chega até, dá para a gente entender isso ao ler o texto, ele chega até a tentar ensinar Deus como que Deus tinha que governar. Isso é uma parte do ser humano, né? Quantas vezes nós, eu e você, não estamos passando por uma situação, Senhor, mas é só fazer isso, Senhor. A solução é tão clara, por que o Senhor não faz logo isso desse jeito? Porque aí está tudo certo. A gente precisa de alguma coisa, e Senhor, mas se for por esse caminho. E Abacuque, assim como eu e você, um ser humano, ele também se viu numa, podemos dizer, talvez uma crise de fé. Só que aí nós chegamos no capítulo 3 do livro do profeta Abacuque. E logo no início do capítulo, nós não lemos, nós vamos focar daqui a pouquinho só nos versículos que lemos. Mas nesse contexto ainda, se você depois com calma ler o capítulo 3 inteiro de Abacuque, você vai ver que logo no início ele tem o que se chama de teofania. Ele tem uma visão onde Deus aparece para ele. Isso é relatado ali até o capítulo 15, o versículo 15, perdão. E Abacuque, se você assiste filme, série, né, isso começa a ser o plot twist, né? A mudança de chave ali na vida de Abacuque. E a partir do versículo 17, tudo muda. E Abacuque não mais passa a questionar a Deus, não mais passa a tentar ensinar a Deus o que fazer, mas Abacuque se depara com a soberania do Senhor e passa a ser um testemunho, se nós assim olharmos com calma. Abacuque, ele de cara no versículo 17, ele já sabia que viria um tempo de muita tribulação, onde o povo de Judá estava prestes a ser atacado pelos babilônios. O povo da Babilônia já estava prestes a atacar o povo de Judá. Ele sabia que em qualquer momento poderia perder muitas coisas. Então ele começa a olhar e tratar isso de uma forma diferente. Ele muda o seu discurso de forma radical. E depois de tudo isso, ele se depara com o Senhor soberano em quem ele poderia confiar. Muitas das vezes eu e você também, no meio de uma grande tribulação, ou então vendo que alguma coisa vai acontecer, a gente se depara e fala, caramba, como que vai ser? Até que aquilo fica tão próximo e nossos braços não alcançam a resposta, e a gente fala, agora é só Deus. Mas talvez nesse momento é onde vem uma maior confiança no Senhor. Abacuque, ele vivia num tempo de incertezas. Ele sabia que algo estava prestes a acontecer, mas ele não sabia quando. Ele não sabia se seria no outro dia, se seria de manhã, de tarde, de noite, o que poderia acontecer. Mas uma coisa ele tinha certeza, e a gente começa a ver a partir desse versículo 17, que ele servia a um Deus que era soberano sobre todas as coisas. Quando nós vamos ao texto e vemos Abacuque dizendo no capítulo 3, a partir do versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aqui ele começa a citar diversos desastres naturais, vamos dizer assim. Nós estamos falando de um tempo onde não tinham indústrias, onde Abacuque não pegava o BRT às 5 horas da manhã para chegar no seu trabalho,
onde o povo ali não pegava o metrô para chegar no centro da cidade, então trabalhar no escritório, ou numa indústria. Nós estamos falando de um tempo onde o mantimento do povo vinha daquilo que a terra produzia. O povo plantava, depois vinha o tempo da colheita, então esse era o mantimento, isso era o que o povo tinha para comer, esse era o trabalho do povo, ou seja, trabalhar na lavoura, trabalhar na plantação, trabalhar com gado. Essa era a pior coisa que poderia acontecer ao povo de Judá. A figueira não florescer, não ter mais fruto na videira, não ter mais colheita na oliveira, os campos não produzirem mais mantimentos, as ovelhas desaparecerem, o gado sumir. É como se, trazendo para os nossos dias, da noite para o dia, talvez você tenha um bom emprego, ganhe um bom salário, esteja relativamente tranquila, e da noite para o dia você é demitido, a empresa fecha, alguma coisa acontece e você se vê sem nenhuma segurança. É mais ou menos essa situação do profeta Abacuque e de todo o povo de Judá. Mas o que nós podemos ver era um homem que, de certo modo, vivia uma crise de fé, mas que quando se depara com o Senhor, quando coloca essa crise perante os pés do Senhor, quando ele coloca todas as suas dúvidas, as suas angústias nos pés do Senhor, ele chega ao entendimento de que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. E mesmo sabendo que o pior poderia acontecer, ou seja, que ele poderia ficar sem nada, que tudo podia acabar mal, Abacuque não mais questiona o Senhor, mas ele agora começa a demonstrar a sua confiança. E não é uma confiança vaga, uma confiança vazia, ou então, a gente vê muito, às vezes, em adesivo de carro, né? Deus é fiel. Está ali no adesivo do carro, Deus é fiel. Que é isso? A gente pode falar, as pessoas falam, tem influenciador aí que fala, Deus é fiel, e a pessoa faz tudo de errado. Agora é moda, eu vejo muito isso no futebol também, na internet, é a moda, né? As pessoas falarem, toda a glória a Deus, Deus é bom, que não sei o quê. Daqui a pouco tu olha a vida da pessoa e fala, caraca, essa pessoa estava falando isso aí agora, e olha o que a pessoa faz, a pessoa nem crê em Jesus. A pessoa vive uma vida devassa, vive uma vida de podridão, mas está ali usando o nome de Deus. Não é isso que se trata esse relato do profeta Abacuque. É algo muito mais profundo. É algo que Abacuque estava vivendo, uma incerteza, uma angústia, a tal modo de gerar uma perturbação na sua alma. É como se Abacuque olhasse e não visse mais saída. Abacuque olhava e falava, como vai ser no mês que vem? O que eu vou comer? O que todo esse povo vai ter para poder se sustentar? O que vai acontecer amanhã? E se, talvez, imagino eu que no momento dessa oração, Abacuque estivesse pensando, e se agora entrar esse povo para dizimar todo mundo? O que vai acontecer? Se a gente olhar um pouquinho mais acima no versículo 16, ele vai dizer assim, olha, ouvi isso, e o meu íntimo se comoveu. Os meus lábios tremeram ao ouvir a sua voz. Aqui ele está relatando um encontro com Deus, a visão que ele teve com Deus. E somente por isso, somente por crer num Deus, somente por ter uma experiência com o Senhor, é que Abacuque pôde se encher de confiança e declarar toda essa verdade que ele declara logo depois. Mesmo em meio a tanto sofrimento, ele se lembra da soberania de Deus e que poderia confiar no Senhor
mas uma confiança que gera alegria, independente das circunstâncias. Sabe quando a gente canta aquela música, Te louvarei, não importam as circunstâncias? A gente precisa ter isso como uma verdade na nossa vida. E quando ele se depara com essa situação, a ponto de poder perder tudo, ainda assim ele coloca confiança no Senhor. E além disso, Abacuque, quando a gente olha para o versículo 19, que diz assim: o Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque, ele tem a firme confiança em Deus e tem a certeza de que, se viver com os olhos para o alto, mesmo ao problema extremo que fosse, ele poderia ter a alegria de saber que Deus cuida dele. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala, mas isso aí foi lá com o profeta Abacuque, com aquele povo de Judá. A gente está falando aí de um profeta, né? Um cara que estava ali assim com Deus. Eu hoje não, Lucas, hoje, sabe como é que é difícil? Você não sabe, você está falando porque você não sabe da minha situação. E aí eu quero fazer um paralelo com o que Jesus vai nos dizer. Peço agora que você abra sua Bíblia no livro de Mateus. No capítulo 6. A partir do versículo 25. Que diz assim: por isso, Jesus dizendo, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Abacuque, ele ainda não tinha ouvido isso, né? Ele era um profeta, ou seja, alguém que veio muito antes de Jesus. Mas você vê como que o modo de tratar do nosso Deus é o mesmo desde a fundação do mundo. Deus assim cuidou de Adão e Eva. Eles tinham que comer todos os dias. Deus assim cuidou do povo de Israel, mesmo quando estava preso ainda no cativeiro. Deus cuidou desse mesmo povo no deserto. Deus cuidou de todos os profetas. Deus cuidou de Abraão. Antes de tudo isso, Deus foi cuidando de cada um dos seus ao longo da história. Deus cuidou de Abacuque, do povo de Judá, quando esse povo se viu na iminência de perder todas as coisas. E Deus também cuida de nós.
Quando Abacuque ele vai dizer, ainda que a figueira não floresça, e todo o resto que ele diz, ou seja, mesmo que não tenha nada, eu me alegrarei no Senhor. E a gente olha para o que Jesus está dizendo, e o que Jesus nos ensina é o seguinte: olha, assim como foi até aqui, o meu Pai continuará cuidando de cada um de vocês. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido a sua dificuldade, eu não sei qual tem sido a sua preocupação, mas uma coisa eu tenho certeza: o mesmo Deus que cuidou de Abacuque, do povo de Judá, o mesmo Deus que nos prometeu o necessário, é o Deus que cuida de nós ainda hoje. O nosso Senhor é aquele que cuida das nossas necessidades. O que Ele requer de nós é aquilo que Abacuque fez, é aquilo que Jesus nos ensinou. Não se preocupar com aquilo que nós não podemos resolver. Pelo contrário, louvar o Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias. Abacuque faz isso. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Jesus vai dizer: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia seu próprio mal. Ou seja, viva o dia de hoje confiando que o Senhor trará a provisão necessária. Eu não gosto de dar exemplos próprios, mas tem algo que me chama muito a atenção, que foi, ainda eu criança, meu pai tinha ficado desempregado, e aí meu pai tinha a profissão de chaveiro, então ele foi abrir uma loja para fazer chaves, enfim, isso lá em São João de Meriti, onde eu morava, e a coisa não estava andando, estava difícil, a ponto de, minha mãe conta, né, que obviamente eu não sabia, mas que naquele dia só tinha mais um pouquinho de leite para fazer para eu comer, um pouquinho de farinha láctea para o meu irmão mais velho comer, e nada mais. Era tudo que tinha em casa, e quem sabe se meu pai chegasse em casa com alguma coisa, talvez teria algo para eles comerem. E minha mãe diz que orando: Senhor, não é possível, tua palavra diz que a gente não vai ter sempre o que comer, que não vai passar por essas necessidades. E agora, Senhor? E ela diz que o dia foi passando, e aí quando ela fez a última refeição para mim e para o meu irmão mais velho, ela falou: olha, era o que tinha, não tem mais leite, não tem mais nada, agora acabou. Está na mão do Senhor. E aí ela, estendendo a roupa, batem 2 homens no portão lá de casa, da casa deles, e minha tia atende e fala: ó, Jane, tem 2 rapazes ali de terno chamando pelo Del. Ela: meu Deus do céu, era só o que me faltava, né? Além de tudo, ainda vai ter dívida, porque 2 homens de terno batendo na porta é para cobrar alguma coisa. E ela se desesperou, mas foi lá falar com eles: olha, o que aconteceu? O que meu marido está devendo? A gente não tem mais nada. Aí ele: não, calma, não é nada disso. Posso entrar? E diz que o rapaz entrou. Ele: olha, alguns anos atrás, seu marido fez uma tentativa de compra, entrou na fila para comprar lá telefone, alguma coisa do tipo. E na época, acho que eram ações, né, que se comprava. E ela: mas a gente nunca teve resposta de nada. Ele: pois é, eu estou há algum tempo procurando pelo seu marido e não encontro ele em lugar nenhum. E aí minha mãe se lembra o nome, obviamente eu não lembro, ela fala que ele se apresentou: eu sou fulano de tal. Ele: olha, e para você ter certeza que é a mão de Deus, eu sou da igreja tal, sou um servo do Senhor, e Deus não deixou eu descansar enquanto não encontrasse teu marido. A verdade é que ele tem um dinheiro para receber, da compra que ele tinha feito e não tinha recebido. Enfim, e era um dinheiro que resolveu o problema. Não tinha, toda a preocupação de não ter o que comer foi embora. Tudo aquilo que minha mãe estava passando naquele momento se reverteu em louvor ao Senhor.
Mas isso não aconteceu porque foi com a minha mãe, com meu pai, porque foi com a minha família. Eu tenho certeza que todos aqui vão ter testemunhos para contar sobre isso. Mas isso não acontece simplesmente porque somos pessoas boas ou não. Isso acontece porque o Senhor cuida dos seus. O Senhor, Ele continua cuidando do seu povo. Assim como foi em Abacuque, naquele tempo de Abacuque, assim como Jesus ensina aqueles discípulos, continua sendo nos nossos dias. Mas não se engane, meu irmão e minha irmã. A promessa do Senhor é para que nós tenhamos a provisão necessária. A promessa do Senhor não é que eu e você vamos ter um carro zero, não é que nós vamos ter uma casa na praia, não é que nós vamos ter muito dinheiro, não é que nós vamos ficar milionários, não é isso. Não há problema nenhum nisso, mas tudo isso é conquistado com trabalho, enfim, e tudo isso é secundário. A promessa do Senhor é que nenhum dos seus terá falta daquilo que é necessário. E o que é necessário? O que é para comer, para beber e para vestir. Eu não sei qual é a situação na sua casa. Talvez a sua situação possa ser como foi a dos meus pais um dia. Talvez você possa estar dizendo, não, Lucas, eu estou tranquilo, não tem nenhum problema. Glória a Deus por isso. Mas, independente da sua situação, saiba que o Senhor está cuidando de você. Que o Senhor, aquele mesmo que criou os céus e a terra, o mesmo que criou tudo isso que nós olhamos, sabe quando você olha para o céu e vê a infinitude dos céus? Esse mesmo Deus é o que está cuidando de nós nesse dia. Já ouvimos tantas vezes aqui o nosso pastor falar, né? Que quantas e quantas vezes chega dia de pagar contas e, meu Deus, e agora? Não tem dinheiro no caixa da igreja. E aí daqui a pouco alguém dá uma oferta, aparece alguma coisa. Tudo isso é provisão de Deus, meu irmão. É provisão de Deus, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama e nos guarda. O Senhor nos promete as suas bênçãos diárias. E a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada dia em nossas vidas. Em Hebreus 13:5, o autor aos Hebreus vai dizer que o Senhor nunca nos deixará, que Ele nunca nos abandonará. E essa é a maior verdade da vida cristã. Sabemos quanto é difícil viver seguindo os mandamentos do Senhor. Como às vezes no nosso trabalho aparecem coisas para a gente fazer que podem gerar um lucro absurdo para nós, mas que é errado. E quando nós andamos conforme os mandamentos de Deus, as bênçãos do Senhor nos acompanham. Cristo está conosco, independente de onde formos. O salmista vai dizer no Salmo 139, se subo aos céus, lá está. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estarás também. O Senhor está conosco, o Senhor está contigo aonde quer que você esteja. O Senhor está contigo na bonança, o Senhor está contigo na dificuldade, o Senhor está contigo independente da sua situação. Tenha certeza disso. E assim como Abacuque, louve ao Senhor. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o emprego não apareça, ainda que talvez você olhe para amanhã e não saiba o que vai ter na geladeira, ainda que você esteja cheio de incertezas, saiba que o Senhor está cuidando de nós. Nós olhamos para o cenário econômico da nossa sociedade e eu brinco com a Raquel, justo na hora de eu casar tudo é R$1.000, né? A gente olha para nossa sociedade e você vai no mercado cada dia mais assustado. Hoje eu estava sentado, vi uma propaganda, falei, caramba, o café que estava 30 já está quase 40, e tudo, isso na promoção, e tudo aumentando. Senhor, como que é isso? E se eu e você fomos
ser racionais ao ponto de olhar os números. A conta não fecha, meu irmão. Não importa o quanto você ganhe, a conta não fecha. Está cada vez mais caro. Só que o Senhor, independente de qualquer crise, Ele é soberano. E eu tenho certeza que na sua casa jamais faltará o pão de cada dia que o Senhor nos promete. E se o Senhor tem te abençoado, se o Senhor tem prosperado a sua casa, use isso para abençoar outras pessoas. Não seja como o jovem rico que se apegar às suas riquezas, mas seja como aqueles irmãos da igreja primitiva, que olhavam para os outros irmãos necessitados e se dispunham a ajudar. Para fechar, eu queria ler com vocês o capítulo 8 do livro de Romanos, versículo 28, Romanos 8, 28. E eu creio que é algo que nós podemos aplicar em todos os contextos da nossa vida. Romanos 8, 28. Você pode ler comigo? Que diz assim: sabemos que todas esperam aqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não são algumas coisas que cooperam para o nosso bem. Não foram algumas coisas que cooperaram para o nosso bem, mas são todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, meu irmão, minha irmã? Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. Isso não é uma promessa vazia que o Senhor nos faz. Não é como essas pessoas que estão por aí na internet falando de prosperidade. Que se você der 10 vai ter 20, vai ter 100. Não é isso. O Senhor, Ele nos promete a provisão diária. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Independente da situação que você está vivendo, isso coopera para o teu bem. Independente daquilo que você esteja planejando, se não der certo, é porque está cooperando para o teu bem. Se der certo, é porque está cooperando para o seu bem. O que nós podemos ter a certeza é de que o Senhor, soberano sobre tudo e sobre todos, continua conduzindo a mim e a sua vida. E naquele grande dia, o que mais importa acontecerá. Nos depararemos com Ele e Ele falará: entre filho e filha, venha para o meu descanso eterno. Não importa o sofrimento que passemos aqui nessa terra, não importa se você está sofrendo com uma doença, se você está sofrendo com falta de alguma coisa, se você está passando por alguma angústia ou necessidade, o que importa é que um dia tudo isso acabará, e nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E o que o Senhor tem para nós é algo grandioso, é algo muito bom. É algo tão grande que a Bíblia vai relatar que o ouro lá é como nada, serve apenas para nós pisarmos. Meu irmão e minha irmã, o que mais importa é estarmos firmes no Senhor, para que naquele grande dia nós possamos ouvir do nosso Senhor: entre para o meu descanso eterno. Independente do que passemos aqui, essa é a maior promessa. Tem um livro que fala sobre isso, que a verdadeira vitória do cristão é saber que Cristo morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. A maior vitória que nós podemos ter é saber disso. E essa vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Então descanse no Senhor. Coloque a sua confiança nele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira, que a videira não produza fruto, ainda que o gado desapareça, todavia nós nos alegraremos no nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Amém.
Fique de pé. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas talvez você está passando por alguma situação, talvez você tenha vivido dias difíceis. Eu te convido agora, se esse é o teu caso, a colocar sua mão no coração. Entregue ao Senhor toda a tua angústia. Senhor, aqui estamos, Pai, com os nossos corações abertos a Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Temos vivido dias muito difíceis, dias, Senhor, onde não sabemos o preço de mais nada, Senhor. Não sabemos o que comeremos muitas das vezes, Pai. Onde pessoas têm dependido cada vez mais de doações para sobreviver, Senhor. Mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ó Senhor, acalma o coração daqueles que têm passado por dias difíceis. Ó Senhor, se mostre presente. Lembre, Pai, a essas pessoas que o Senhor está com eles, Pai. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que o mesmo Deus que cuidou do povo no Egito, que o mesmo Deus que cuidou de Abacuque, o mesmo Deus que cuidou da igreja ao longo da história, é o mesmo Deus que cuida de nós hoje, Senhor. Ó Pai, tenha misericórdia, Senhor. Traga a paz necessária aos nossos corações. Que independente das circunstâncias, Senhor, o nosso coração esteja cheio de louvor para Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. E Pai, quando a Tua provisão chegar, que não nos esqueçamos que vem de Ti, que não nos esqueçamos que maior é o Senhor que provê do que a própria provisão, que o provedor é o nosso foco, que o nosso coração esteja no abençoador e não na bênção, Pai. Nos ajude, Senhor. Não deixe que o nosso coração nos engane em momentos de dificuldade, para que duvidemos de Ti, Senhor. Guarde nossa mente e coração. E nos lembre, Senhor, todos os dias, que o nosso maior foco é naquele grande dia ouvir de Ti. Entre para o meu descanso eterno. Louvamos o Teu nome, Senhor, e Te bendizemos, Pai. Entregamos a Ti a nossa súplica, no nome santo do nosso Senhor Jesus. Todos digam amém. Senhor, nos leve em paz agora aos nossos lares. Nos conduz em segurança, Pai. Que Teu Espírito Santo nos guie. E que ao chegarmos em nossas casas, encontremos um lugar com paz. Um lugar com a Tua presença. E se porventura não tiver, que ao chegarmos a Tua presença, chegue conosco, Senhor. Que a Tua paz invada nossos lares, Senhor. Nos dê uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Que a gente não se esqueça em momento nenhum de que o Senhor está conosco, conduzindo nossos passos, Senhor. E tudo que fizermos, que seja para a Tua glória, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Que o Senhor nos abençoe rica e abundantemente. Vá em paz e uma excelente semana, em nome de Jesus. Os diáconos estarão aqui à frente. Se você precisar de uma oração, se você estiver enfermo, eles estarão aqui prontos a interceder pela tua vida.